Olá pessoal, Francisco por aqui, retornando aqui. Pessoal, nessa última aula nós criamos a função, foi a aula número 1, fizemos a explicação de para que serve uma função, beleza? Como fazer a função, como chamar a função, tranquilo? Nós criamos aqui uma função que ela soma dois números, tá? Na aula anterior tem também a explicação direitinho, então caso você queira essa parte, você volta lá, tranquilo? Eu cortei o vídeo em dois porque estava muito grande e agora a gente vai criar a função para dividir dois números, tranquilo? Beleza? Essa parte aqui que eu coloquei o resultado, ó, eu criei uma função e chamamos aqui, né, o resultado dela, o resultado é 50, eu coloquei bem assim, tranquilo? Que aí eu pedi para ela chamar a função, ó, e passei os parâmetros para ela, tranquilo? Então, se você quer a explicação a mais um pouco sobre função, assiste a outra aula anterior a essa. Beleza. Pessoal, aqui eu vou apagar isso aqui, essa função aqui eu vou apagar ela, tranquilo? Porque eu já vou chamar uma outra função, então vou salvar. Aqui no arquivo de função, eu também vou apagar esse aqui, porque agora a gente vai criar uma outra função que é para dividir dois números, tá? Então, assim, para criar a função, que nem foi passado na explicação anterior, né? Então, eu coloco o function, tá? Dizendo que eu quero uma função, beleza? E na frente eu coloco o nome da função. Eu posso dar qualquer nome aqui para eles, tá? Então, eu vou dizer que essa minha função, o nome dela vai ser dividir, tranquilo? Aí eu tenho que abrir os parênteses, que é os parâmetros que vai ser passado através de variáveis, tá? E também eu abro e fecho as chaves, tá? Pessoal, aqui, quando eu estou criando a função, aqui eu passo a variável. Quando eu estou chamando a função, lá dentro desses parênteses eu passo os parâmetros. Ou seja, é como se lá também eu estivesse passando uma variável com um valor. Aqui eu estou criando a variável e lá eu vou passar o valor que vai ser substituído nessa variável que eu vou acabar de criar. Beleza? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, a variável n1, vírgula, e a variável n2. Então eu estou criando as minhas duas variáveis que vai receber valor. Tranquilo? Beleza. A função, quando você cria uma função de dividir, não é bem simples igual a função de somar dois números. Aqui a gente precisa fazer uma coisinha a mais para ela ficar um pouco certa, entendeu? Para ficar mais certa. Porque assim, você não pode, né? Não existe, por exemplo, na divisão não existe divisão por zero. Né? Então, um número ele não pode ser divisível, ele não é possível dividir por zero, não é isso? Então, para isso, a gente tem que criar um ifzinho aqui, né? Criar um if. Então, eu coloco o if, abro os parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui na minha função, aqui é o seguinte, nessa variável aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a variável n2, tá? Variável n2 e vou chamar ela, né? E vou dizer o seguinte, variável n2, se ela for igual, né? Estou dizendo aqui se a variável n2, a segunda variável, se ela for igual a zero, entendeu? Eu vou abrir e mais uma vez a aspa, tá? Então aqui é o seguinte, se a variável n2 for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou colocar um eco, tá? Esse eco é para imprimir, mostre, né, na tela. Eu vou colocar assim, ó, não é possível divisão por zero. Beleza? E um ponto e vírgula. Então, se a variável, o segundo parâmetro, na verdade, né, variável n2, o segundo número, o segundo parâmetro, se ele for zero, então não é possível divisão por zero. Beleza? Nesse caso aqui, o que ele retorna? Então, você coloca return, coloca nada, né? Return zero, não retorna nada, beleza? Então, você coloca dessa forma, o return dele. Beleza, mas e caso contrário? E se não for zero, a variável n2, o segundo parâmetro não for zero? Então se ele não for zero, o que eu vou fazer? Cria-se uma variável total,
tá? Cria-se uma variável total. E para essa variável total, eu vou passar que a variável N1 é divisível, se a variável N1 é divisível por N2. Beleza? Variável N1 dividido por N2. O que ela vai me retornar? Return, ela vai retornar, eu preciso desse valor, eu preciso desse resultado aqui, desse valor, não é isso? Então, ela tem que me retornar esse valor. Então, retorna-se total. Tranquilo? Vamos salvar. Vamos aqui voltar onde eu estou chamando a função. E aonde a gente chama a função, deixa eu colocar tudo de novo aqui. Ó. Eu coloco echo, tá, para chamar a função. Lembrando que isso aqui só é possível chamar a função aqui porque eu dei um include nela aqui, ó, no arquivo. Ó. Include função.php, estou chamando o arquivo, que é isso aqui, ó, da função, beleza? Estou chamando aqui. Então, eu coloquei o include, podia ser um recurre também, tá? Mas eu coloquei ele aqui, então eu estou chamando ele. Então, para chamar a função, eu coloco echo, tá? Aí eu coloco a função que eu quero. Ó. O nome da função não é dividir, então eu coloco dividir, abro os parênteses e agora eu preciso passar o parâmetro. Quais os números que eu quero dividir? Entendeu? Então, digamos que eu vou colocar aqui, por exemplo, 102,2, entendeu? Ou seja, 102 dividido por 2, tranquilo? E no final, vou colocar um ponto e vírgula, tranquilo? E vou salvar. Esse 102 e esse 2 é como se fosse aqui, ó, o N1 e o N2, tá? Então, ele só substitui, ele só pega e substitui aqui dentro da variável para poder fazer o cálculo, entendeu? Então, aqui é como se eu estivesse colocando N1 aqui e N2. Então, quando eu quero, ó, quando eu quero chamar a função, eu chamo a função e passo o parâmetro, que aí ela vai fazer o que ela foi programada para ela fazer, entendeu? Então, vamos salvar aqui, vamos ver se funcionou. Então, tá aí, ó, 51 meu resultado. Então, funcionou, tranquilo? Aí, naquela hora, o que é que eu fiz? Eu só fiz isso aqui, ó. Eu abri aspas aqui, coloquei um ponto aqui no final e aí coloquei assim, ó, o resultado, coloquei um eco aqui, tá? O resultado, vou colocar assim, ó, é igual, 2 vezes, né? Só para ficar esse bichinho aqui. Aí aqui tem um background, ele tá grande, centralizado assim, porque eu fiz uma configuraçãozinha aqui, ó, de H1, que é o título do HTML, tá? Fiz uma configuraçãozinha aqui, ele ficou maior, beleza? Beleza, mas bora fazer o seguinte, tá? Digamos que eu coloco aqui, vamos mudar o número, eu coloco 20 e no N2 eu coloco 0, vou salvar. Olha o que vai acontecer, né? Então ele vai dar aquela mensagem lá. Ah, tá, nesse caso aqui, ele embola tudo isso aqui, né? Então não é interessante eu colocar aqui esse aqui porque... se eu quisesse uma frase e tal, seria interessante eu colocar aqui dentro aqui na função. Deixa eu tirar para não ficar esse bolo todo. Então, olha o que acontece aqui. Ele vai dizer para mim, ó, não é possível divisão por 0, entendeu? Então, se o N2 for um 0, ele não consegue dividir, beleza? Mas se o N1 for 0, né, e o outro tiver um número, aí, nesse caso, ele divide, né? Ele vai dizer que é 0, né? Ele vai dar o resultado, porque também, se você quiser criar também um if para isso aí também, você pode criar, tá? Mas a gente fez aqui só para o segundo número mesmo, entendeu? 520 dividido para 10, um exemplo aqui, tá? 52. Então é isso, pessoal, o que eu queria passar era essa aula, concluindo aqui a criação, criando uma função e chamando uma função, fiz bem básica, bem simples, que é para ver se você entende direitinho, porque essa questão de função ela é meio complicado quando você está começando, tá? Mas eu procurei fazer ela bem simples para você entender. Quero pedir para deixar seu like, quero pedir para se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!